Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer a unidade 6, Passa o Tempo, das páginas 14 até a página 21. Coloquem agora na página 14. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre os meses do ano, que são 12 meses. Nós falamos sobre como é uma rotina. Hoje nós vamos aprender sobre os seres humanos e o tempo cronológico. Então, crianças, os seres humanos e o tempo cronológico. Os seres humanos, assim como todos os seres vivos, passam por algumas etapas durante a vida. Elas nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Essa sequência de etapas é chamada de ciclo da vida. Podemos perceber a passagem do tempo observando as transformações que ocorrem no corpo das pessoas ao longo desse ciclo. Com o decorrer dos anos, passamos por diferentes fases da vida. Em cada fase, apresentamos idades, características e hábitos específicos. Então, aqui nós temos a infância. A infância, ela acontece do 0 ano até os 12 anos. A adolescência, dos 12 anos até os 18 anos. A idade adulta, de 18 anos a 60 anos. E por último, a velhice, que é a terceira idade, quem tem mais de 60 anos. Então, isso aqui são as características, né, das idades, das fases da vida. Então, a infância, que é a primeira fase que nós vivemos, que é a infância. Após o nascimento, as pessoas ainda não sabem falar, nem andar e dependem muito dos adultos para sobreviver. Elas são chamadas de bebês. Com o passar do tempo, os bebês crescem seus dentes, nascem e aprendem a caminhar e a se comunicar por meio da fala. Depois, elas aprendem a ler, a escrever e se tornam independentes para algumas atividades, como se alimentar. Nessa etapa, as pessoas são chamadas de criança. Então, aqui vocês veem a imagem de um bebê com menos de 1 ano de idade. Aqui tem a outra imagem do menino que tem aproximadamente 6 anos. Além do crescimento do corpo, outras transformações marcantes na infância é a queda dos dentes de leite, que alguns de vocês estão vivendo agora, que eles são substituídos por dentes permanentes. Aqui nós temos algumas criancinhas com janelinhas, que caíram os dentes de leite. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a adolescência. A adolescência é um período de grandes transformações no corpo, que está se preparando para a fase adulta. Aqui nós podemos ver alguns adolescentes. Eles têm entre 12 a 18 anos de idade. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a fase adulta. Nesse período, geralmente acontece a reprodução, ou seja, é quando as pessoas têm filhinhos, têm filhos. Mulher grávida, aqui, né? Como vocês podem ver essa imagem, que ela é uma adulta e ela está grávida. E por fim, nós temos a velhice, que é a terceira idade. Com o passar do tempo, na velhice, as pessoas são chamadas de idosas. Nessa fase, o corpo sofre mais algumas transformações. A cor do cabelo, por exemplo, se torna acinzentada ou branca. Como vocês podem ver, algum dos avós de vocês, alguém conhecido, tem cabelinho branquinho. Então, em cada fase da vida, o ser humano passa por transformações que precisam ser compreendidas e respeitadas. O choro de um bebê, por exemplo, é a maneira como ele se expressa. Cada criança também aprende e desenvolve em um ritmo. Então, algumas crianças aprendem a andar primeiro, outras não conseguem andar na mesma idade. Então, por quê? Porque cada criança tem seu ritmo, se desenvolve de uma maneira diferente, um momento diferente, tá bom?
pode ser diferente dos outros. Um exemplo é que enquanto algumas falam, outras ainda estão aprendendo. O importante é que todos sejam respeitados e valorizados. Agora que você já sabe como o tempo cronológico se relaciona com as nossas atividades e com as mudanças que acontecem no nosso corpo, vamos aprender o que é tempo meteorológico. Então, tempo meteorológico é o tempo chamado de tempo atmosférico. É o estado atual da atmosfera em determinado local e instante, sendo caracterizado pelas condições e fatores do clima, como a temperatura, chuva, vento e entre outros. Alguém aí sabe o que significa atmosfera? A atmosfera é a camada do ar que envolve o planeta Terra. Para cuidar da nossa saúde, a saúde do nosso corpo, também é importante considerar as condições do tempo meteorológico. Confira algumas dicas nas páginas a seguir. Aqui nós temos uma dica que em um dia de frio, por exemplo, precisamos usar roupas que mantêm o nosso corpo aquecido, igual essa criança está usando aqui. Ela está usando blusa, luvas, gorros e meias de lã para aquecer o corpo. No verão, no calor, quando o dia está muito quente, perdemos muita água por meio do suor e é por essa razão que precisamos hidratar mais. Além disso, é recomendado usar roupas leves e passar protetor solar e usar chapéu para se proteger do sol. Aqui nós temos uma criança usando chapéu com uma garrafinha de água para se hidratar no dia quente. Algumas vezes o tempo meteorológico muda durante o dia, fazendo frio de manhã, esquentando no período da tarde e chovendo à noite, por exemplo. O tempo também pode mudar durante o ano, de acordo com as estações. No quadro a seguir, você encontra os meses em que acontecem as estações do ano no Brasil e as características de cada uma delas. Essas características podem variar dependendo da região do país. Então, aqui nós temos a primavera. A característica da primavera é que os dias são quentes, mais quentes do que o inverno, e chove, mas em algumas regiões. Nesse período, as plantas costumam florescer. Então, as flores caracterizam a primavera. Aqui do lado nós temos o verão. O verão acontece de dezembro a março. Então, o verão é uma estação mais quente. Em algumas regiões do Brasil chove bastante, mas em outras não. Então, a característica do verão é o sol forte, né? O calor. Outono. O outono, ele acontece do mês de março ao mês de junho. No outono, a temperatura começa a baixar. Geralmente, faz frio no começo e no final do dia. E as folhas das árvores ficam amareladas e caem. No inverno, o inverno acontece de junho a setembro. No inverno, as temperaturas são mais baixas, ou seja, faz mais frio. Então, aqui nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Como você observou, cada estação acontece uma vez durante o ano, durante aproximadamente 3 meses, o que significa que a estação são eventos anuais. Mas você sabe por que existem diferentes estações durante o ano? Confira no box, aplicando a ciência a seguir. Então, crianças, aqui vamos ver por que acontece as estações do ano. Então, na página 20, como você viu na última unidade, o planeta Terra está em constante movimento, que vocês lembram que ele gira em torno dele mesmo. Um dos movimentos que ele realiza ao redor do Sol é um dos movimentos que realiza ao redor do Sol. Então, os cientistas descobriram que para dar a volta completa em torno do Sol, o planeta leva cerca de 1 ano. Por isso que utilizamos essa divisão de tempo em nossas vidas.
Durante o ano, algumas regiões recebem a luz do sol mais diretamente do que outras por determinado período. O que dá origem às estações do ano é o verão, acontece na região que já faz mais, que recebe mais luz do sol, e no inverno, na região que está menos iluminada. Observem a imagem a seguir, que representa o movimento do planeta Terra ao redor do Sol durante o ano. Então, aqui o planeta Terra em movimento ao redor do Sol. Então, ele fica fazendo movimento em torno do Sol. Ele, para dar uma volta completa e chegar aqui no mesmo lugar, ele demora um ano. Então, cada parte dessas aqui, que nós podemos ver, se torna uma estação do ano, que é uma temperatura diferente, tá? Agora, crianças, vamos mãos à obra. Complete a agenda a seguir com os nomes dos dias da semana e com as atividades que você realiza cada dia. Depois, use a sua criatividade para personalizar sua agenda com desenhos coloridos. Então, aqui, a agenda da semana D. Vocês vão colocar o nome de vocês aqui nesse espaço e vai escrever segunda-feira. O que é que vocês fazem na segunda-feira? Depois, terça-feira. O que vocês fazem na terça-feira? Na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, tá bom? Vocês colocam segunda-feira e colocam as atividades que você realiza na segunda. Terça-feira, vocês vão colocar as atividades que vocês realizam todos os dias da semana. 2. Os quadros a seguir representam os nomes de 7 dias da semana. Pinte de vermelho os dias que você frequenta a escola e de azul os dias que vocês não vão à escola. Então, aqui nós temos o domingo, terça-feira, sexta-feira, quarta-feira, segunda-feira, quinta-feira e sábado. Então, vocês vão pintar de vermelho os dias que vocês frequenta a escola. E de azul, os dias que vocês não vão à escola. Então, os dias que vocês vão à escola é a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, esses quadrados que a Pro circulou aí, vocês vão pintar de vermelho. Domingo e sábados, vocês vão pintar de azul, que são os dias que vocês não vão à escola. Então, crianças, a nossa aula de ciências de hoje fica por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!